Na presença de Deus, agradeço pelo convite do pastor Ezequiel, ao diácono Diego, um grande amigo que eu tenho no meu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade e para os irmãos. Eu vou fazer uma pequena oração, que os irmãos venham fechar os olhos. Pega na mão do seu irmão, da sua irmã. Eu vou estar orando pelas nossas vidas. Amém? Bendito a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Pai, nesta noite, meu Pai, de estar aqui, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pregando a sua palavra, meu Pai, nesta noite, meu Pai, que eu venha diminuir, meu Pai, e que o Senhor venha se engrandecer, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai, que eu venha descer, meu Pai, e o que o Senhor venha crescer, meu Pai, sobre nossas vidas, meu Pai, que eu venha me calar, meu Pai, e que a sua palavra, Senhor, meu Deus, venha falar nesta noite, meu Pai, fala aos nossos corações, meu Pai, Jesus Cristo, usa, meu Pai, nesta noite, meu Pai, a nossa boca, meu Pai, que venha, meu Pai, proclamar, meu Pai, o seu evangelho, meu Pai. Senhor Jesus, fortaleça nossas vidas, meu Pai, encha, meu Pai, a nossa vida de poder e glória, meu Pai, com a sua graça, meu Pai, venha tomar esse recinto, meu Pai, que venha encher nossas vidas, meu Pai, e repreenda todo mal contra nossas vidas, meu Pai. Jesus, repreenda, meu Pai, toda seta, meu Pai, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Livro de Mateus, Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Verso 14. Deus de Abraão. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo, e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versos 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Que os irmãos possam se assentar. Deus, aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a
Você que está sentindo a presença de Deus, dê glória para o Senhor nesta noite, porque Deus se faz presente nesse recinto. Aleluia! Ao passar dessa porta, eu pude contemplar a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Versos 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Eu vou falar de mordomia, e eu vou falar o que nós devemos fazer, porque nós somos mordomos, e todo mordomo, ele tem uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade que Deus empenhou para nossas vidas? Nós somos conhecidos como os mordomos. E o que o mordomo faz? O mordomo, ele cuida das coisas de Deus. Aleluia! O mordomo, ele preserva as coisas de Deus. E um grande mordomo, ele reconhece que tudo que ele tem, nada é dele. Tudo é de Deus. Tudo que você tem não é seu. Tudo é de Deus. Muitos já podem estar se perguntando: como assim? Tudo é de Deus? Sim, tudo é de Deus. Porque no princípio do mundo, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, ou andava sobre as águas. E viu Deus uma grande necessidade de fazer os céus, de fazer a terra, de colocar todos os animais sobre o campo, as aves no céu, os animais ferozes, todos os peixes aquáticos sobre os mares. Então nós percebemos que o grande Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. E quando Deus começa e acaba toda a criação terrena, Deus, ele coloca o homem para cuidar. E este homem, com o nome de Adão, Deus coloca Adão para cuidar do jardim do Éden. Era um jardim muito bonito, um jardim tropical, um jardim que Deus estabeleceu na mão do homem para que ele pudesse cuidar. E Deus colocou Adão como lavrador da terra. E Adão começou a lavrar aquela terra. Adão começou a cuidar daquela terra. Então, nós percebemos que nós somos mordomos, que tudo que está nas nossas mãos não é nosso, é de Deus. Mas, devido ao tempo que se passou, muitos não entendem. Mas se nós for olhar no princípio, Deus fez todas as coisas e deu na mão do homem. E Deus fez tudo perfeito, sem pecado. Tudo era perfeito. Deus fez o homem à sua imagem. Deus fez o homem à sua semelhança. E Deus deu o privilégio de ele cuidar daquele jardim. E eu já vou entrar nessa palavra. É só para reflexão, de você entender que nós somos mordomo. E o mordomo, ele cuida daquilo que Deus deu para nossas vidas. E o que é ser um mordomo? Mordomo é aquele que cuida. Exemplo, se nós, Abraão, foi falado de Abraão aqui hoje. Abraão teve um mordomo que cuidava dos seus afazeres, que cuidava dos seus servos e dos seus conservos. E esse mordomo de Abraão, ele cuidava tanto das coisas de Abraão, que Abraão, na sua velhice, Abraão pediu que esse seu mordomo, Eliezer, que fosse buscar uma esposa para Abraão, ou para Isaac. Para você ver que a finalidade do mordomo, ele tem uma responsabilidade de cuidar daquilo que foi empenhado. E a Bíblia vai dizer que esse mordomo, ele era fiel ao Abraão. E Abraão falou, Abraão já estava velho, e Abraão estava com medo da sua aliança ser quebrada, porque Deus já tinha falado que iria fazer uma grande nação sobre a descendência dele.
mas ele não podia quebrar a aliança que ele fez com Deus. Então esse mordomo de Abraão foi buscar uma serva para Isaac, para que ele fosse casar. E Abraão poderia mandar Isaac, vai lá, procurar uma esposa, mas não, para você ver a confiança do mordomo, que esse mordomo, ele poderia escolher uma mulher feia, e se ele escolhesse uma mulher feia, e Isaac não quisesse, porque se um homem ele quer casar, ele mesmo iria lá e escolhia a sua esposa. Mas para você ver a responsabilidade do mordomo, Abraão pegou a responsabilidade e deu para o seu mordomo, e o mordomo escolheu uma esposa própria para Isaac, e ele obedeceu, ele ouviu a palavra do seu Senhor. E nessa passagem de Abraão, Abraão ali está representando o próprio Senhor. É uma simbologia que nós devemos obedecer o nosso Deus. E Abraão está representando também o Senhor. E o mordomo representando um servo que é obediente e acata aquilo que o seu Senhor mandou. Vocês estão entendendo? E nessa passagem de Mateus capítulo 25, versos 4, aqui está falando sobre os talentos. Aqui está falando sobre mordomia. Aqui está falando sobre mordomo. O que foi deixado nas suas mãos. Essa passagem fala que o chefe, ele ia para uma terra bem distante. E ele pegou toda a sua propriedade e deu ao seu servo, que é os talentos. E os talentos está simbolizando o poder de Deus. Os talentos está representando a unção de Deus. E ele pegou tudo. Ele pegou 5 talentos e colocou na mão do teu servo. Ele deu 5 talentos. O segundo, ele deu 2 talentos. E o terceiro, ele deu 1 talento. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus ele dá aquilo que é útil para cada um. Ou seja, um tinha 5, outro tinha 2 e outro tinha 1. Aí você pode estar se perguntando, mas por que o outro só tinha 1? Porque o Senhor, ele deu o que era justo para aquele servo. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E Deus, ele só dá aquilo que você pode suportar. Ele só coloca a coisa na sua mão se você vai estar preparado. Porque Deus, ele nos conhece. Ele sabe o que vai dar. Se ele te deu um dom da profecia, se ele te deu um dom da revelação, é porque foi necessário para a obra. Ele não te dá nada que você não vai fazer. Ele te dá o que vai ser útil para a obra. E esse servo, ele é um chefe. E ele está representando o próprio Jesus, o próprio Deus. Porque Deus, ele deu os talentos para nossas vidas, através de Jesus. E qual é esse talento? Principalmente a vida eterna. Porque se nós olharmos para Jesus, se nós crer nele e ter fé nele, nós somos salvos. Mas sabemos também que ninguém é salvo pela a obra. Nós somos salvos pela fé. Mas sabemos também que nós também devemos fazer a obra. E quando nós começamos a fazer a obra, Deus ele começa a te dar os talentos. Ele começa a te ensinar. Ele te dá os talentos para você trabalhar. E são muitos os talentos que Deus dá. Para alguns ele dá muito. Para outros ele dá mais ou menos. Para outros ele dá 1, como foi dito. E a Bíblia vai dizer que esse chefe, ele foi para uma terra bem distante. E ele tardou ao chegar na casa. E a Bíblia vai mostrar que o primeiro servo que tinha ganhado 5 talentos, ele granjeou, ou seja, ele investiu, ele multiplicou. E ele conseguiu mais 5 talentos. E ele ficou com 10 talentos. De 5 ele multiplicou e ficou com 10. É isso que Deus quer que nós fazemos. Que quando ele dá um talento na sua mão, que você venha multiplicar, que você venha usar. E a Bíblia vai dizer que o segundo recebeu 2 talentos. Mas também vai mostrar que ele também granjeou, ele multiplicou, ele também investiu. De 2, ele ficou com 4 talentos.
E a Bíblia vai dizer que o terceiro, que é o último, o que recebeu um talento, a Bíblia vai dizer que ele não multiplicou, ele não granjeou, ele não investiu naquele talento que foi dado. E a Bíblia vai dizer que ele enterrou aquele talento. E quando a Bíblia mostra que ele enterrou o talento, isso é o poder de Deus. Quantos nos nossos dias têm dons maravilhosos e muitas das vezes pessoas que Deus quer usar, Deus tem uma obra grande e Deus quer dar algo grande para as pessoas, mas muitas das vezes Deus não dá, porque muitas das vezes essa pessoa não vai suportar, ou então muitas das vezes ela não vai saber administrar. Então o que Deus faz? Ele dá um talento. E se você aceitou Jesus, então você tem que estar apto para fazer a obra de Deus. E se Deus começou te dando um talento, você tem que granjear esse talento, você tem que multiplicar. E a Bíblia mostra que nós não devemos ficar aquilo que Deus nos deu. Não é só para a gente. Nós temos um grande exemplo. Jesus, quando veio na terra, ele não ficou com o poder só para ele. A obra de Jesus foi uma obra terrena, de pouco tempo. E esse pouco tempo que ele ficou, muitos discípulos ele fez. Jesus separou 12 discípulos, tornou eles em 12 apóstolos. Jesus também teve 70 discípulos, além dos 12. A Bíblia nos mostra que Jesus ia pregar em certas cidades. Ele pegou esses 70 discípulos e enviou para eles pregar a palavra. E quando eles voltaram, eles estavam maravilhados. A Bíblia vai mostrar que eles falaram para Jesus: Senhor, expulsamos muitos demônios em seu nome. Então eles também estavam aprovados, ainda que eles não estavam íntimos como os 12 apóstolos, mas eles também eram discípulos, eles eram servos do Senhor, e eles também receberam talento. Deus também deu para eles aqueles mesmos talentos que Deus deu para os apóstolos. Deus também deu para aqueles discípulos, aqueles 70 discípulos. E eles voltaram fazendo muitos milagres. E eles falaram para Jesus: Senhor, muitos foram os demônios que nós expulsamos no seu nome. E Jesus falou: eu vi Satanás cair como relâmpago, e eis que todo o poder do céu e da terra é lhe dado. E Jesus não veio para só segurar os talentos, não. Ele veio para compartilhar. Jesus ele não veio para prender esses talentos. Vejamos os judeus, eles tinham um poder, uma intimidade de estar com Deus. Eles tinham uma intimidade de ver a glória de Deus raiar por cima deles. Os judeus tinham esse privilégio. Mas a Bíblia vai mostrar que quando Jesus entrou, a Bíblia vai dizer que esse talento não foi só para os judeus. Esse judeu foi para todo o planeta. Porque essa é a visão do nosso Senhor. Os judeus, quando eles viviam entre eles pregavam a palavra, eles viviam a palavra, eles olhavam a lei. Mas Jesus também olhou para os ímpios, para os incrédulos. E quando Jesus veio para fazer essa missão, não veio só para os judeus. Através dos judeus, a salvação veio para nossas vidas também. E os talentos que os judeus também tinham, a gente também tem. Porque Jesus, ele morreu pelas nossas vidas. E ele está nos ensinando que um bom mordomo, ele ouve o nosso Deus, ele executa os mandamentos. E a Bíblia falou que esse servo voltou. Ele tardou, mas ele chegou. E quando ele chegou, aquele primeiro servo que estava com 5 talentos, que já tinha conseguido mais 5, ficou com 10, ele foi apresentar o seu chefe. E quando ele foi apresentar o seu chefe, ele mostrou os 5 talentos. E ele também falou: Senhor, eu consegui mais 5 talentos. E aquele chefe, ele ficou feliz. E ele falou para ele: entra no gozo do seu Senhor. E veio o segundo servo com 2 talentos.
De 2 talentos ele conseguiu 4. E ele foi prestar conta com o seu chefe. E ele falou: Senhor, toma os seus 2 talentos. E aqui mais 2, consegui 4. E depois veio o último, que estava com 1 talento, mas ele tinha enterrado. E ele foi apresentar ao Senhor. E quando ele foi apresentar ao Senhor, o Senhor requereu conta. E quando ele foi falar, ele falou que estava enterrado, que ele estava com temor. Mas se Deus deu algo nas nossas mãos, na mão deles, eles tinham que granjear, eles tinham que multiplicar. Deus, Ele dá todas as coisas nas nossas mãos. Exemplo, se hoje você está grávida, ou já obteve um filho, saiba você que o filho não é seu, o filho é de Deus. Eu mostro para você, dentro da Bíblia, a Ana teve um filho escolhido chamado Samuel. E ela pediu tanto a criança, mas antes dela entender que ela deveria orar ao Senhor, ela foi muito perseguida. E quando ela entendeu que ela tinha que pedir ao Senhor, é aquele que fez todas as coisas, é aquele que abre a madre e dá o fruto. Quando ela entendeu essa concepção, ela foi orar lá em Siló. E ela falou: Senhor, se tu me deres essa criança, eu te entrego. Entende isso? Que nada é nosso. Ela falou: é seu. Aí Deus foi lá e concedeu para ela. Por quê? Porque Deus queria aquela criança. Deus não deu aquela criança para o mundo. Samuel cresceu em virtude e poder. Deus chamou Samuel como um profeta. Deus não queria aquela criança para ficar presa com Ana. Deus queria aquela criança com um grande propósito, porque ele também seria um mordomo, ele seria um sumo sacerdote, ele seria um profeta, e ele seria um amigo do Senhor. E Samuel cresceu dentro daquele templo, como mordomo, servindo ao nosso Deus. E nós somos mordomos, nós viemos servir ao nosso Deus. Jesus serviu os seus discípulos aqui na terra, e a Bíblia vai dizer que naquele dia vai ter uma mesa, e quem vai nos servir vai ser o próprio Jesus. Então sirva hoje, seja um mordomo, dê o seu melhor, porque naquele grande dia é o próprio Jesus que vai te servir na mesa. E Ele tem algo grande para nossas vidas. Lá em Apocalipse vai dizer: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que isso quer dizer? Jesus, ele vai dar o galardão para cada um, segundo a sua obra. Qual é a obra que Deus colocou na sua mão? Obra talentos. Qual é os dons que Deus colocou em nossas vidas? Porque eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. E qual a obra que Deus entregou na sua vida? E qual vai ser o seu galardão naquele dia? Então, essa palavra nos ensina. Se nós temos uma casa, não é nossa, Deus nos deu essa casa para nós administrar. Se Deus te deu um carro, é para você administrar. Tudo que vem nas suas mãos, tudo que você consegue é de Deus, tudo é dele. Nós devemos reconhecer que nós somos mordomos. Essa terra não é nossa, essa terra é de Deus, tudo é dele. Foi ele que criou todas essas coisas. Aleluia! Eu vou abrir aqui no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Versos 13. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Agora é o versículo 14. Ouve essa palavra. Eis que os céus
e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra é tudo o que nela há. Eis que os céus do Senhor são do Senhor, teu Deus. A terra é tudo o que nela há. Ou seja, tudo é de Deus. Os céus dos céus é do Senhor. Foi tudo Ele que fez, nada é nosso. E Jesus, quando deu todas as coisas na terra, foi para dar para o Senhor. Por isso que Deus exigia na época as primícias, as ofertas, para o povo compreender que tudo aquilo é Deus que dá. Deus, Ele não precisava dos alimentos, dos gados. Deus não precisava dos cordeiros. Aquilo dali era para o povo reconhecer que Ele é Deus. Porque se está chovendo, para o povo ter mantimento, era de Deus. Se tinha água sobre os rios, era por ordem de Deus. Então Deus exigia todas essas coisas para eles entenderem que tudo vem dele e nada vem do homem. Se aquela terra cresceu, multiplicou os alimentos, foi por causa de Deus. Foi Ele que mandou a chuva, foi Ele que abençoou. E Deus abençoava muito o povo judeu. E cada vez que o povo entendia isso e abençoava, oferecia os sacrifícios, as primícias, Deus abençoava dobrado. E Deus mostrava quem Ele era e que sempre vai ser o abençoador de nossas vidas. E Deus se agradava abençoar o seu povo. E é isso que Deus nos ensina também nos dias de hoje. Muitas das vezes é difícil nós entender, mas é fácil. Nós não devemos sacrificar e simplesmente obedecer. E entender que Deus, Ele deu tudo nas nossas mãos. O nosso filho, a nossa casa, o nosso carro, a nossa igreja está nas nossas mãos para administrar. Mas naquele grande dia, esse chefe, quando ele veio prestar conta, ele está representando Deus. Porque a parábola, quando você lê ela, você vê de uma forma, mas ela tem outro sentido. Então esse servo está representando um chefe, está simbolizando o próprio Deus. E Deus, Ele vai vir naquele dia. Como exemplo desse chefe, que veio prestar conta com seus servos, dentro da sua casa. E naquele dia, o próprio Deus vai fazer isso. Ele vai recolher todo o seu povo. Ele vai separar o seu rebanho. As ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. Ele vai separar. E ele vai obter. E quem obedeceu ao Senhor, quem fez a obra, vai ter a sua coroa. Vai estar abençoado. Não vai ver tristeza. Não vai ter rancor. Não vai ter ira. Porque lá no céu não tem essas coisas. Lá não entra essas perversidades. Essas aflições nós passamos só aqui na terra. Nós devemos ser fortes. Devemos ser obedientes. Jesus falou, não temas, eu estou contigo. Até as consumações do século estarei convosco. Nós devemos ter ânimo. E lá em Salmo, primeiro, bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, e nem assenta na roda dos pecadores, e nem da dos zombadores, mas medita de dia e de noite. Serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que cujas folhas não caem, mas permanece para sempre. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios são como uma moinha que o vento espalha. É o que está escrito lá. Então nós não devemos ser uma moinha que o vento espalha. Nós devemos ter o pé firme. Nós devemos ter o sapato do Evangelho. Nós devemos estar refortificados em Efésios, revestidos com todas as armaduras de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra os nossos irmãos. A nossa luta é contra Satanás, aquele que você não vê, mas ele existe. E ele está nos rodeando, querendo nos estragar a todo momento, querendo nos derrubar, querendo pegar os talentos que Deus deu na sua vida. Nós temos talento, você tem que ter fé. Ainda que você tenha um talento, mas tenha fé. Esse talento ele pode se multiplicar. O primeiro, ele podia multiplicar o talento, mas ele não quis, ele enterrou. E muitos estão enterrando o talento que Deus deu. Então receba o talento de Deus. Aleluia. Multiplique esse talento de Deus. Pregue o Evangelho, fale a verdade. Provérbio capítulo 16.
Do homem são as preparações do coração, mas de Deus, resposta da boca. Seja a resposta da boca. Deixa Deus falar na sua boca. Faça como Jeremias. Jeremias achou que não estava apto para a obra de Deus, mas Deus preparou ele. Jeremias, não temas. Antes de ser gerado, eu te conheci e te dei como profeta nesta terra. Jesus, ele chama para a obra. Não tem essa que é novo, não sei falar, eu sou pequeno, eu comecei hoje. Não tem essa. Olha para Jeremias. Jeremias era um menino e Deus chamou para a grande obra. A Bíblia vai mostrar que naquela época, em Jerusalém, já havia muitos reis, e já havia até reis com 21 anos de idade. Deus, ele está chamando você. Não olhe para a sua idade, não olhe para o seu tamanho. É aquilo que Deus te deu. Execute, multiplica e deixa Deus te usar. Amém. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas ainda da Jesus.